E uma notícia que acaba de chegar, daqui a pouquinho vou repercutir essa notícia com o Caio Junqueira e também com a Renata Agostini, é o seguinte: o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, governador, então, impedido de continuar no cargo, o direito de faltar ao depoimento na CPI da Covid no Senado. Depoimento esse, como a gente está contando, previsto para amanhã. O ministro determinou, no entanto, que caso Witzel queira comparecer ao depoimento, ele terá garantido, gente, o direito ao silêncio, de não assumir aquele compromisso lá de falar a verdade, compromisso esse que é sempre na largada ali do depoimento, encaminhado pelo presidente da comissão, Omar Aziz, e também de ser acompanhado por um advogado. Agora sim, quero chamar os nossos analistas, Renata Agostini e Caio Junqueira. Boa noite, meus queridos. Renata, quero começar com você porque ali no Twitter, num passado recente, nas redes sociais em geral e também quando tinha oportunidade de se manifestar, o Wilson Witzel falava: eu quero ir, eu tenho muito a falar, eu vou contar o que aconteceu comigo, a perseguição que eu sofro, mas logo em seguida, advogados dele começaram a dar a sinalização de que esse não era o melhor caminho. E aí teve então o caminho para o Supremo. Com esse enredo todo que teve idas e vindas e agora a decisão do ministro Nunes Marques, quero te ouvir, Renata. Boa noite, Mona. Caio, boa noite a todos. Bem, agora o Wilson Witzel está calçado para tomar a decisão que quiser. Mas, na verdade, essa decisão, Mona, ela acaba traçando um caminho pretendido por Witzel, que era de comparecer, mas não falar sobre temas mais espinhosos. Hoje, inclusive, ao nosso analista Leandro Rezende, ele reiterou essa intenção de comparecer. Vamos ver se depois do conteúdo dessa decisão de Nunes Marques, que é bastante abrangente, e dá a ele muita proteção, ele mantém essa indicação que ele fez. Mas ele vinha, sim, ainda na expectativa da decisão do Supremo Tribunal Federal, indicando que gostaria de falar. Um elemento que eu coloco, Mona, essa decisão agora faz com que a gente volte a olhar para essa, digamos, instabilidade de decisões nesse ponto que surgem do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem agora um ministro diferente, com uma avaliação de que o depoente pode até não comparecer, tá? Em sintonia, por exemplo, com o que decidiu a ministra Rosa Weber, mas é diferente do que decidiu o ministro Ricardo Lewandowski, que a gente está falando de depoentes diferentes, mas a gente está falando da mesma situação. Ou seja, alguém convocado para a CPI e indo até o Supremo Tribunal Federal e, a partir daí, recebendo tipos diferentes de proteção. Sim, Caio, esse retrospecto, eu sei que você também tem a apuração. O Wilson Witzel sempre disse que quer ir, que tem o que falar, mas... Complete aí a frase com a sua apuração, que eu sei que você tem algo nesse sentido também. Caio, por favor. Boa noite, analisa Renata. Boa noite a todos. É isso, a informação que eu tenho aqui é que o Witzel, ele comunicou, o presidente da CPI, Omar Aziz, de que sim, pretende ir. E esse habeas corpus, essa decisão que ele acaba de receber, de ter concedido pelo ministro Nunes Marques, na verdade é bem parecida com o caso do Eduardo Pazuello. Por quê? Porque os dois são investigados, né? Os dois têm ações investigativas contra eles, então, na verdade, eles querem colocar o habeas corpus embaixo do braço para ir para a CPI e ter o direito a silenciar quando for preciso, isso o Pazuello tinha também, e de não tratar de temas referentes à investigação em curso, porque aí sim isso pode prejudicá-los. É a mesma situação do Pazuello, tá? De fato, aí, como o Renato falou, caindo com vários ministros, mas a situação de cada um, ela é bem específica, né? Cada um tem um estilo ali, tem uma situação judicial. A situação do Witzel a gente sabe bem como que é, a situação do Pazuello judicial também não é das mais tranquilas, tem investigação, tem inquérito para lá e para cá. Então, a gente pode comparar essa decisão do Nunes Marques com a mesma decisão que o Pazuello teve, ou seja, e até o desenrolar, pela apuração que a gente tem, ou seja, o Witzel comunicou, o presidente da CPI, Omar Aziz, que vai, mas vai com esse habeas corpus, tal qual o Pazuello também disse que iria, foi com o habeas corpus embaixo do braço.